Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Magazine Luiza no terceiro trimestre de 2021, né? Uma surpresa negativa. Na verdade, talvez não seja surpresa, né? Porque o resultado da Via Varejo, em especial, agora Via, né? Que saiu ontem, anteontem, veio bem ruim, né? Então já era de se esperar que, né, o resultado dela talvez não fosse sair tão bom. E foi o que aconteceu, né? Desde que eu tô fazendo vídeo aqui na internet, esse é o primeiro resultado da Magazine Luiza que não dá para dizer que foi bom, tá? Então, claro, né, tem um lado ruim nisso, mas a gente vai ver que pro longo prazo, assim, não alterou tanto, assim, as coisas, mas, né, a verdade é que não dá para dizer que foi um resultado bom. Então vamos por partes. Vendas cresceram 12% em relação a ano contra ano, isso aqui, né? E a gente está acostumado a ver 50, 100 na pandemia, né? Foram números absurdos. Uma coisa é verdade, a base de comparação do ano passado era muito pesada, né? Tanto que em relação a 2019 dobrou, tá? Então, sim, faz sentido essa questão da base, né? Isso a gente comentou de outras empresas aqui, outras empresas de e-commerce, né? O resultado da Etsy que a gente viu recentemente, ou mesmo de cases de crescimento expressivo, tipo lojas Quero, né? Que deram uma acalmada, em parte porque a base de comparação era muito forte, muito exigente. Ok, isso é verdade, tá? O e-commerce ele continua bem, tá? O problema foi nas lojas físicas, eu já vou adiantando. Mas no e-commerce, em especial marketplace, esses continuam super bem. Tá? E-commerce crescendo 20%, né? 200% em 2 anos. O marketplace cresceu ainda ao ritmo que estava crescendo antes, né? Um crescimento muito acelerado. Lembrando, qual que é a diferença? Marketplace é quando ela vende produtos de terceiros. E e-commerce é um produto dela normal, só vendido pela internet, tá? Então isso mostra como essa estratégia dela de, né, virar um grande marketplace no final das contas foi muito bem pensado, muito sucesso, né? Porque se não fosse isso, o resultado dela teria vindo bem ruim, talvez tão ruim quanto havia, quem sabe, né? Mas teria vindo muito pior. Então, assim, como eu falei, não é de todo ruim o resultado dela. A parte de marketplace continua muito bem, com uma base em cima de uma base imensa, né? E-commerce em geral bem. O que pesou foram as lojas físicas. Eles falaram muito de cenário macroeconômico, né, piorando, e pelo visto deve ter sido mesmo, né? Quando duas das maiores empresas, né, do país, do setor, né, reportam resultados fracos, né, provavelmente veio ruim para todo mundo, né? Não foi só elas que experimentaram. E aí, infelizmente, né, a empresa não tem muito o que fazer, né? Diminui a demanda e deu uma piorada boa. O que foi especialmente ruim é que essas vendas nas lojas físicas acabam que ainda são as vendas que têm uma margem melhor. Então, o top line na Magazine Luiza veio bom até, vendas totais, né? A gente veio até ok. Mas o que pesou foi a perda de rentabilidade devido a um mix, né? Devido ao aumento de custos também, mas mais por conta do mix, já que, né, vendeu-se muito mais marketplace, onde você tem, no final das contas, uma margem de contribuição menor. Tá? Então é isso, não dá para dizer que foi bom. A gente vai ver o pior indicador de todos é o SSS das lojas, né, que veio bem baixo. Assim, não é de todo desesperador, tá? É ruim, não é desesperador porque vinha crescendo demais. A Magazine Luiza era inacreditável o quanto que ela crescia, né? Tanto é que agora deu uma segurada, né? Normal. Não dá para achar que a empresa vai crescer sempre, todo trimestre, sem parar. Ainda mais com a piora que a gente viu na situação econômica, né? Então, crescimento de vendas, o top line ainda cresceu no final das contas. E-commerce continua super bem, principalmente marketplace, ok, né? Que mais a margem, aí as margens começam a cair, né? Justamente porque esse mix do marketplace é mais presente do que o mix de lojas físicas, né? Onde ela tem uma rentabilidade maior. Aí, consequentemente, você dilui menos as despesas, né? Vai vindo a reação em cadeia, tá? No final das contas, ela ficou no 0 a 0 ainda de lucro, tá bom, né? Por isso que eu falei, o ruim, claro, que interrompe a trajetória de crescimento dela nos últimos anos,
Mas, né, longe de ser, assim, preocupante, né? Ainda se segurou bem. Empresa de margem baixa não tem jeito. Quando vem uma perda dessa de rentabilidade, né, geralmente vem prejuízo. E ela, pelo menos, prejuízo não veio. Segurou a onda. O caixa ok, a gente vê mais detalhes, está expandindo aí nos outros serviços. Comenta aí. Ah, só um detalhe, né? Normalmente eu mostro a apresentação, que é mais visual, tem os gráficos. Eu tô gravando o resultado logo depois da live, assim que eu vi. Né? Eu fechei a live, dei uma lida e gravando, né? Então, nem tem apresentação, ainda não foi divulgado. Né? Claro, acho que o mercado, né, não vai gostar muito, porque ele enxergava a Magazine Luiza projetando crescimento em diante, mas acho que por longo prazo não mudou muitos fundamentos. Vamos ver aí os comentários. Terceiro trimestre, uma tempestade perfeita. Esse termo a gente já viu aqui várias vezes, né? Se armou sobre a economia brasileira, foi rápido, a inflação disparou, juros subiu, cenário turbulento. Isso é verdade. Assim, eu não diria que ia ter um impacto tão grande assim. O fato é que teve, né? Já veio na Magalu, já veio na Via. Provavelmente foi no mercado como um todo. Eles até comentaram alguma coisa de ter ganho share. Acho que foi no e-commerce, né? De lojas físicas não tem essa informação. Mas a verdade é que tá ruim, provavelmente ruim para todo mundo. Temporal macroeconômico, outra palavra de destaque. Vendas totais cresceram, mas por causa do e-commerce e do marketplace, claro. Tudo bem, é mérito da empresa que trabalhou bem isso lá atrás, né? E aí eles explicam, né? Nossa rentabilidade ficou num patamar abaixo, né? Por conta do mix, diversificação de mercado, categorias, receita das lojas. Em relação a 2019, as lojas estão acima ainda. Então é verdade que nós estamos com uma base de comparação muito exigente, né? Porque, enfim, essas lojas do Magazine Luiza, com tudo que aconteceu, venderam mais que em 2019, né? Então não dá para dizer que o negócio está piorando. Mas claro, você tinha uma trajetória de crescimento, foi o primeiro trimestre que, né, que deixou de crescer. É bem legal aqui. Placas tectônicas da economia se mexem. Os outros são resilientes. Então o problema foi principalmente o negócio de bens duráveis nas lojas físicas, eletrodomésticos, né? Principalmente. Ok, faz sentido. Mas a parte de digitalização do varejo segue de vento em popa, né? Segue indo bem. Eles ganharam share, né? Estão aumentando os sellers. Né? Esse ponto da estratégia dela é irretocável. Por isso que assim faz diferença você quer escolher aquela empresa excelente, né? Porque nessa hora ela tem uma via da vida, né? Não se desenvolveu tanto igual ela em relação ao marketplace, ecossistema, essas coisas. Então, a Magazine Luiza se segurou bem, né? Mesmo tendo uma tempestade perfeita. Não sei o que, gerentes, vendedores, pontos físicos. O ecossistema deles é muito legal. Esse ano o foco era na logística e pelo visto, né? Tá bem bacana. E entrega ultra rápido em 1 hora. Né, de verdade. Então essa parceria que ela criou com os vendedores, né, virando um grande marketplace, com certeza salvou a empresa, né, de ter um resultado bem pior, né, e méritos todos da Magazine Luiza. Tá, então aqui a gente começa a ver um pouco em gráficos, mesmo o e-commerce tradicional deu uma freada, né, já não veio tão alto. Tudo bem, esse impacto da base, pessoal, é forte mesmo, não tem, né, não é desculpa não. Tá? E ainda assim o marketplace veio atropelando, então foi uma escolha certa, como eu já comentei. Aqui eles falam sobre outros segmentos, segmento de moda, de beleza que estão crescendo, a parte de fintech. Então acho que esse desenvolvimento econômico da empresa continua, não ficou prejudicado para o futuro, né? Foi mais uma pressão na base dos negócios, né? No que era a Magazine Luiza lá de trás. Talvez se ela não tivesse inovado tanto nos últimos anos, teria vindo péssimo resultado, né? Como veio da Via. Não varejo, né? Só Via. Tem que me acostumar. Enfim, voltando aqui a DRE de sempre dela, vendas totais, receita líquida, né? Então a gente viu ainda um leve aumento de receita líquida. Na comparação sequencial com o segundo tri desse ano já veio uma quedinha. Mas o que piorou mesmo foi a margem, né? Que apertou. Isso tem um efeito mix, talvez o principal, que a gente já falou, do marketplace representar mais dentro das vendas, né, do que a loja física, por exemplo, mas provavelmente tem um impacto de pressão de custos também, e aí vem impactando em cadeia, né? Os gastos normais também diminuíram, fazendo um EBITDA bem mais... o ajustado até que foi um pouco maior, né?
Mas, né, uns 300 milhões, mas bem abaixo ainda do que um ano anterior. Lucro líquido quase não veio, né? Sustentou no limite ali, né, para não ter prejuízo. Esse foi o pior número do balanço. Esse aqui, ó. Crescimento nas vendas mesmo nas lojas físicas. Essa é a diferença, né, para eu ter falado que não veio bom o resultado da Magazine Luiza, enquanto eu falei que o da Lojas Quero-Quero, por exemplo, veio bom. Né? Foi a mesma, aconteceu o mesmo impacto, né? Tinha uma base, era uma empresa de crescimento rápido, as duas, né? Tinha uma base de comparação fortíssima no ano passado, as duas. Teve uma queda no ritmo do crescimento abrupto, as duas. O que diferencia de ter vindo bom para uma e ruim para outra é isso aqui. Nas Quero-Quero lá, né, ela ainda manteve um SSS positivo, né, num ritmo menor, mas ainda positivo, saudável. E aqui a gente viu uma queda até grande, né, de 14%. Então essa é a diferença, né? Você não se perder no meio de tanto indicador. Né? Por isso que cada vez parece melhor, né, o resultado das lojas Quero-Quero. E aí você pega uma Pets da vida lá, né, que tá fantástico o resultado dela. Né, que ela nem teve essa queda toda. No total ainda ok. Você viu, ó, já 70% das vendas já vem do digital, né? Então, enfim, Magazine Luiza cada vez mais uma empresa digital. Mas esses 30 que sobrou, né, quase zerou o lucro dela. Né, ainda é pilar importante da operação. Mas a tendência é que isso vá crescendo, vai se desenvolvendo cada vez mais. No futuro, quem sabe, segure o resultado, né, sozinho. Teve vários não recorrentes, né, no EBITDA, no lucro. O importante é ver esses fatores gerais, né, e olhar o ajustado, né, para excluir os não recorrentes. Então, mais alguma coisa de resultado, a expansão de lojas continuou. Isso eu acho legal, tá? A empresa, estão com os problemas, ok. Mas segue o plano, continua abrindo loja, vamos botar o pé no acelerador, porque uma hora as coisas melhoram e a gente está bem preparada, né? Então, bem interessante, muita loja para maturar ainda, né? As lojas recentes são a maior parte na base. Que mais, né? Aqui é graficamente aquilo que a gente viu, né? Esse cenário aqui era espetacular, fantástico. Veio uma queda importante de SSS, embora o total, né, ainda tenha fechado positivo. Mas claro, não era o que se esperava. A gente vê o crescimento das vendas dos cartões, né? Luiza Crédito, os serviços financeiros. Não é muita coisa, mas é positivo. Isso aqui a gente já comentou tudo, né? Receita meio flat. Segurou bem a receita, o crescimento no digital. Mas lucro bruto já perde um pouco de rentabilidade. Né, e com as despesas operacionais aí que a rentabilidade some, né? Porque a empresa está com as despesas de uma empresa que estava crescendo muito forte, né? Não é preocupante para o longo prazo, claro, né? Se ela começasse a ter dificuldades estruturais, ela poderia cortar um pouco das despesas, mas a gente viu que eles não estão muito afim, não. Estão continuando com o plano para crescer no futuro. Então, claro que aí, né, aperta bastante a rentabilidade. Você mantém lá em cima flat e aumenta os custos, né? PDD parece que aumentou um pouquinho. Tem um monte de coisa lá, outras despesas, equivalência patrimonial. Esse gráfico é legal, dá para ver a evolução bem do EBITDA, né? Por que caiu tanto aqui em termos de margem? Né? Uma parte vem lá da margem bruta, e depois as despesas, né, que continuaram crescendo, né? Perdeu mais um pouquinho, fez uma economia em despesa administrativa bem positiva e tal, para lá, para cá, PDD em linha, caiu a margem, tirando os não recorrentes, foi lá para baixo, né? 1,6. Resultado financeiro, nada de muito destaque, deu uma piorada, provavelmente devido ao aumento nos custos, né? Embora tenha recebíveis no meio. Quando uma empresa começa a lançar coisa financeira, vira uma zona de entender isso aqui. Que mistura o que é resultado financeiro corporativo, vai, com o operacional, vira um caos. Mas, ó, né, eles comentam na Selic que aumentou. Né, claro, ajudou a pressionar o lucro líquido também. E é isso, o lucro líquido ficou no 0 a 0. A verdade é essa, tá? Não é preocupante, mas, né, a verdade é essa. O capital de giro ficou um pouquinho preso lá. Eles estão montando estoque para Black Friday, Natal, quarto tri. Então,
super normal, né? Quarto trimestre deve vir aí a geração de caixa forte, como sempre. Essa tabela é bem interessante, é bem animadora, né? O que eles estão investindo. Te vê que mesmo com tudo isso, ó, o investimento crescendo, mais que dobrando no ano também, mais que dobrou, e principalmente em logística, né? Chama atenção. É um aumento muito grande. A tecnologia, aqui no trimestre não, né? Mas no ano sim, né? Novas lojas também. Ou seja, os caras estão investindo para crescer. Né? Isso é bem interessante, bem animador para o futuro. Mesmo com todas as dificuldades, vamos gerar, vamos investir. Né? A empresa ainda está na situação de caixa confortável, emitiu, né, equity agora esse trimestre, então tá com dinheiro em caixa. Tá? Só alegria, né? Então é legal ver que o plano de longo prazo continua, né? Eles emitiram uma grana. Como ela é uma empresa bem valorizada, né? É relativamente barato para eles, né, tomar dinheiro no mercado de capitais através de equity. Então levantaram grana, estão tocando nos investimentos. Isso é bem animador para o futuro, né? Enfim, acho que terminamos aqui, né? Então, coisa legal. O que que tem aqui? Fintech, evolução. Bem que as a service, cara, assusta, né? Ver umas coisas dessas. Tá crescendo, ainda é pouco representativo, mas enfim. O e-commerce um dia foi pouco representativo, né? O cartão vem evoluindo também, crédito. Tá, PDD, tava tranquilo, né? A gente viu que não teve muito impacto. Tem um guidance operacional, nem tinha visto aqui, confesso. Tá, número de lojas abertas, área total. Esse aqui é o guidance, né? Futuro ainda para os 22, 23. Né? Abrir mais lojas, expandir o número de centros de distribuição, de cross-docking. Bem legal. E aqui, ó, se eu não estiver enganado, tá mostrando que eles já passaram. Esse era o guidance do ano, né? Eles já atingiram já. Que atingiram, que passou. Número de lojas, né? Tá perto de chegar. A área total já passou. Ou seja, investimento não estão regulando, né, investimento. Então é interessante dar uma olhada na conferência, ver o que eles vão comentar. É o típico resultado que é mais interessante ver os comentários, né, do que os números em si. Então o resumo é esse, né? Não veio um resultado bom, né? Primeira vez desde que eu faço conteúdo aqui que não veio um resultado bom da Magazine Luiza, mas não estaria preocupado com o futuro dela, né? Parece que foi algo que de fato afetou o mercado, especificamente, né, nesses produtos de bens duráveis nas lojas físicas. E o que mais moderno ela fez, mais estratégico de impulsionar digital, e-commerce e tal, parece que continua muito forte, muito sólido. E ela, assim, sobreviveu, vamos dizer assim, a um trimestre muito ruim. Eu acho que é normal. Ia chegar um ponto que não ia crescer, assim, impossível você crescer para sempre sem parar. O ponto chegou, mas deu para ver que não foi nada estrutural, pelo menos não por enquanto. Então, legal acompanhar o call amanhã, ver o que o pessoal vai falar. Mas basicamente é isso, né? Finalmente chegou um resultado da Magazine Luiza que não foi recorde. Enfim, faz parte da vida. Ok, pessoal? Então era isso por hoje, né? Muito obrigado aí a todo mundo que viu o vídeo. Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos. Valeu!